Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar do erro ND no meu PROC-V. Como assim? Muitas vezes você acaba fazendo uso do PROC-V e às vezes retorna aquele erro ND. Aí você sabe por quê? Bom, eu vou trazer diversas dicas de como corrigir o erro, trazer diversas dicas do PROC-V e também como você organizar os dados na sua tabela. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Aqui, pessoal, repare que eu já deixei o erro ND de propósito para você. Isso daqui, pessoal, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo. Muitas vezes é um erro, né? Que a pessoa digitou errado, essa que é a verdade, tá? Então o valor, quando a gente olha assim, esse ND, o que ele quer dizer? Não disponível. Não disponível quer dizer que ele não localizou o dado. Então quando você vê SP aqui e o SP aqui, você fala, poxa, mas eu tô vendo, professor. Por que tá dando ND? Olha só. Esse São Paulo, eu escrevi São Paulo bonitinho, né? Quando eu venho aqui, ó, olha só. Tá vendo que tem um espaço aqui a mais, ó? Olha só, vou até fazer a seleção dele, ó. Tem um espaço a mais, gente. Algumas pessoas, quando digitam, acabam, por exemplo, na hora que digitou, dá um espaço. Ela faz assim, quer ver? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou dar um Enter, ó. Vai voltar, né? Mas o que a pessoa faz? Ela escreve assim, SP, dá um espaço, depois dá o Enter. Ela faz isso, ó lá. MG, deu espaço e deu Enter. SC, deu espaço e deu Enter. Tem gente que faz isso. E aí quando chega aqui, aí a pessoa digita direitinho. Eu não sei por que aquela pessoa faz isso. Aí ela vai lá, ó, pô, Santa Catarina tá ali, por que não localizou? Ceará. Ah, opa, Ceará achou. Por quê? Porque o Ceará, ó, é igual, é idêntico, tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Quando dá o ND, não é que o PROC-V tá errado, é porque ele não localizou a informação na tua tabela. E aí você vai pensar, poxa, mas como que eu arrumo isso? Tem N formas, tá? E a gente vai falar dessas formas ao longo do vídeo. Porque eu tenho até um outro exemplo aqui, ó, que a gente vai abordar. Tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender mais sobre PROC-V? Quer entender um pouquinho melhor desses erros que acontecem no Excel? E também evitá-los? Que tal aprender no nosso curso? O link está aqui na descrição www.cursodeexcelonline.com. Você vai ter uma formação completa, do básico ao avançado, e contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Então aqui a primeira dica que eu vou dar para você é o seguinte, tá? Tá vendo o valor aqui, né, pessoal? Aqui tá bonitinho. Você vai falar, poxa, professor, como que eu faço o PROC-V? Vamos lá, ó. Igual PROC-V. Você vai localizar aqui, ó, este valor da UF, ponto e vírgula, na tua matriz de tabela. Você vai selecionar toda ela? No nosso caso, a gente só vai fazer, pessoal, do primeiro trimestre, que é um exemplo. Então lá, selecionei as colunas, selecionei bonitinho o F primeiro trimestre, ponto e vírgula, a informação está em qual coluna? Na coluna 2. Então vou colocar coluna 2, ponto e vírgula 0. Por que o 0? Porque o valor que eu quero é exato. Então ao fechar o parênteses e dar Enter, ele vai localizar a informação. Aí eu vou vir aqui, ó, SP. Puxa vida, não achou. Não achou. O que acontece? Esse valor que está aqui, ó, ele foi digitado com esse espaço adicional. Se eu viesse aqui e colocasse um espaço adicional e desse o Enter, ele iria localizar o valor. Então, uma das formas é você organizar esses dados na tua tabela. Como que você pode fazer isso? Tem alguns modos. Eu vou inserir aqui uma coluna nova, só de exemplo, tá? Ou mais outra, só para mostrar o tratamento, né? Ó, através da função arrumar. A função arrumar, ela remove espaços. Então, se eu colocar aqui, ó, igual arrumar, clico no SP, fecho ela, o que ele vai fazer? Ele vai remover os espaços. Eu vou dar um Enter, deixou o SP. Eu vou clicar duas vezes, ou clico e arrasto, tem os valores aqui. Eu vou copiar, vou vir aqui no SP e vou colar aqui, ó, como valores. Tudo bem? Aí o que acontece? O SP aqui, ó, tá com espaço, né, ó.
Poxa vida, professor, tirou o espaço, voltou. Olha só. Então, em alguns casos, pode acontecer de alguns valores, pessoal, virem, né, com esse espaço adicional. Então, o que que você faz? Você cria uma coluna auxiliar, usa a função arrumar. Mas só isso? Não. Eu poderia ter, por exemplo, uma outra situação. Vou dar aqui mais um espacinho. Vou pegar o CE aqui também, mais um espacinho. Tudo bem? Repare que deu ND. Qual outra dica? Se eu selecionar esses valores, dar um Ctrl L no teclado, tá? Ctrl L. Ele vai localizar e substituir. Se eu der um substituir, eu vou digitar aqui, ó, localizar um espaço, substituir por, vou deixar assim em branco, tá bom? Substituir tudo. Fizemos duas substituições, dou OK, fechar. Vou precisar do arrumar? Não. Ele atendeu esse caso. Olha que bacana. Então isso daqui é um dos modos do que você pode fazer no Excel para ele conseguir localizar a informação que você precisa. Bacana? Então você pode utilizar a função ou pode utilizar o recurso localizar e substituir. Vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2, repare que eu vou digitar aqui, ó, Márcio Garcia. Será que ele vai localizar o dado? Ó, igual PROC-V. Vou procurar o Márcio Garcia, ponto e vírgula. Seleciono coluna 2, ponto e vírgula 0. Pá, deu ND. Por quê? Vamos clicar lá, ó. Ó o espaço a mais aqui. E aí? Aí você vai pensar o seguinte. Professor, eu seleciono os dados, dou Ctrl L, vou lá no substituir, né, ó. Confiro lá, né, ó. Vou dar um espacinho e vou dar substituir tudo. Faz isso. Olha o que aconteceu. Até aquele espaço que estava ali no meio, ele removeu. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vou dar um Ctrl Z. Neste caso, eu deveria usar quem? A função arrumar. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar arrumar, só para você ver, ó, igual a arrumar, abro parênteses, o arrumar ele tira esses espaços adicionais, tá? Vou fechar, ó, Paulo Arantes, vou clicar e arrastar, tem o nome de todo mundo. Copio, venho aqui e vou colar os valores. Viu o que ele achou agora? Então, muito cuidado na hora de utilizar o recurso, né, de localizar e substituir. Pode ser que quando você tem um valor que realmente tem um espaço aqui, ele vai apagar. Aí você dá preferência no uso da função arrumar. O arrumar consegue tratar esse dado fazendo a localização um pouco mais precisa. Agora uma outra dica que você deve imaginar. Professor, tem aí ó, segundo, terceiro e o quarto trimestre. Se eu clicar e arrastar aqui, ele vai passar a fórmula. Vamos ver lá, ó. Vamos tirar um pouquinho mais aqui. Ele até traz, ó. Se você ver aqui, ó, foi aumentando uma coluna e localizando a informação na coluna anterior. Mas está errado isso, porque vai que o valor esteja em uma outra célula, tá? Aqui tem uma dica bem bacana, que é o seguinte. Quando você faz esse PROC-V, tá, ó, vamos arrumar ele, ó, igual PROC-V. Eu vou procurar esse vendedor, eu vou travar ele, ponto e vírgula. E vou selecionar a nossa tabela matriz. Travo ela também, tá? O que que acontece? Eu não vou querer saber aqui, ó, a informação da coluna 2. Coluna 2. Então eu coloco aqui, ó, col B1. Col B1 me retorna o número 2. Ponto e vírgula 0. Tá assim. Eu vou dar um Enter. Veja, trouxe os 25 mil. Vou clicar e arrastar. Trouxe todo mundo ali do Márcio Garcia. O que que acontece? Quando você utiliza esse col B1, olha só, é o 2. Quando eu clico e arrasto para a linha, ele vai trazer o 3, o 4, o 5, a coluna de cada um deles, fazendo uma otimização na tua forma, onde você consegue clicar e arrastar e não tendo que vir aqui editar manualmente. Tudo bem? Então aqui uma dica que eu deixo para você, que você deve olhar, puxa, que bacana, legal, bacana, legal, e agora você pode utilizar. Antes de eu terminar esse vídeo falando desse erro do ND no meu PROC-V, o que é interessante é o seguinte, quando você tem o erro do ND, né, eu vou dar um espaço aqui no Ceará, ó.
você pode tratar este erro, tá? Então, se eu viesse aqui, por exemplo, no PROC-V, ó, eu vou colocar C erro, vou lá no final, ó, ponto e vírgula, não localizado, quer dizer, ele não localizou o valor. Então, a função CErro, ela trata de erros, como, por exemplo, o erro do ND. Eu vou dar um Enter, veja, ó, Ceará não localizado. Mas está lá, professor, não está lá, não. Aqui tem um espaço a mais, ó. Vou apagar, vou dar um Enter, acabei de digitar. E é o mesmo caso, às vezes a pessoa vem aqui e dá um espaço a mais aqui, gente. Vai localizar? Não. Aí o erro está lá na tabela? Não, está aqui, ó, no campo que ela digitou a informação de pesquisa. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu trouxe para vocês um leque mais interessante de informações sobre o erro ND no meu PROC-V. Espero que tenha ajudado você aí a entender um pouquinho melhor de como utilizar o PROC-V, como utilizar o recurso do arrumar, como utilizar o localizar e substituir para corrigir esse erro nas suas tabelas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas deixa o convite. Quer aprender Excel com a gente? Vem aqui na descrição www.cursodeexcelonline.com. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.